Oi gente, eu vim no vídeo de hoje pra mostrar pra vocês tudo que eu li no mês de março. Eu tô muito feliz comigo mesma porque eu consegui bater meu recorde mensal. Em março eu li 14 livros, o que é bem mais do que eu costumo ler normalmente. E eu também li muita coisa boa, então estou muito animada pra compartilhar com vocês. Antes de eu mostrar todos os livros, não deixem de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E caso você queira apoiar o canal de outras formas, comprem através do meu link da Amazon, que tá sempre na descrição dos vídeos. Eu vou tentar falar um pouco rapidinho dos livros pra esse vídeo não ficar absurdamente grande, porque eu já sei que vai ficar, mas vamos ver no que vai dar. O primeiro livro que eu terminei em março foi Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green. Esse é o primeiro livro de não ficção do autor, e eu ouvi o audiobook que é narrado pelo próprio John Green. Eu amo John Green como pessoa, porque hoje em dia que eu sou velha, eu já não sou muito fã dos livros de ficção dele. Apesar de já ter gostado muito um dia, eu já fui muito mundinho Culpa das Estrelas. E eu fiquei muito feliz de poder consumir um trabalho de não ficção dele. Eu espero muito que ele publique mais livros desse gênero. E esse livro, na verdade, é uma adaptação do podcast que ele tem, que tem o mesmo nome. E aqui a gente vai ter uma coleção de ensaios sobre a humanidade no geral. Ele fala de pinturas rupestres a Mario Kart, da condição da existência humana até o melhor cachorro-quente que ele comeu na Islândia. E, no geral, sobre diversas facetas da condição humana. E a cada capítulo que ele fala de um desses temas diferentes, no final ele vai dar uma avaliação de 1 a 5 estrelas. Esse livro originalmente se chama The Anthropocene Reviewed, então é como se ele estivesse fazendo uma review, uma resenha desses tópicos que ele tá falando. E o livro também é, de certa forma, autobiográfico, porque o John Green vai falar muito das suas experiências pessoais também, ele vai falar muito da pandemia também, que foi quando ele escreveu o livro. E eu achei esse livro muito fofo, engraçado, esperançoso, emocionante e divertido, tudo ao mesmo tempo. Eu gostei muito dessa experiência de ver o mundo através dos olhos do John Green. E pra esse livro eu dei 4 estrelas. O segundo livro do mês foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Esse é o primeiro livro da série. Como eu já falei várias vezes, um dos meus projetos pra 2022 é finalmente conseguir terminar essa série. Eu li até metade, mais ou menos, eu abandonei no 4º livro. Então meu objetivo é reler os que eu já li e dar continuidade. Esse aqui foi um que eu fiz a releitura depois de 6 anos da primeira vez que eu li. Eu li pela primeira vez por volta de 2016, na época que esse livro ainda fazia muito sucesso. Obviamente essa série ainda é muito famosa até hoje, mas eu sinto que ela perdeu um pouco do brilho depois que ACOTAR foi lançado, e ACOTAR é muito famoso. Então essa aqui acabou ficando um pouquinho mais apagada. E por incrível que pareça, eu acho que esse foi um livro que envelheceu bem. Eu tava com um pouco de medo de fazer a releitura e acabar não gostando de certas coisas que eu tinha gostado da primeira vez. Eu achei que essa é uma fantasia bem sólida, tem elementos bem construídos e bem explorados, mas ao mesmo tempo não é uma fantasia difícil de acompanhar, não é daquelas que você entra, fica completamente perdida e só vai entender o que tá acontecendo vários capítulos pra frente. Talvez porque eu já soubesse onde eu tava me metendo. Mas ainda assim achei tranquilo entender as mecânicas desse mundo, a magia, a política e a questão dos territórios. E eu fiquei impressionada como, depois de todos esses anos, eu ainda estou muito investida na vida de todos esses personagens. O que eu sinto por Chaol e Celaena não tá escrito. Eu amo muito a Celaena, eu acho ela uma personagem muito bem construída. Ela tem vários defeitos que poderiam me fazer acabar gostando menos dela, mas eu acho que muito pelo contrário, isso acaba me fazendo gostar mais dela por ela ser um personagem falho e complexo. E o Chaol, meu Deus, eu amo o Chaol. Eu sinceramente não entendo por que as pessoas odeiam ele. E se você odeia ele, por favor, não me conte também, porque eu não quero saber. No fundo, eu só não quero spoiler, tá? Porque eu ainda não li o fatídico 4º livro, que eu sei que é quando tem umas mudanças aí no comportamento do Chaol. O Dorian é outro que eu gosto também, mas eu acho que eu passei a gostar mais dele a partir do 2º livro. Nesse aqui ele me irritou um pouquinho, principalmente nas cenas com a Celaena. Eu não sou muito fã da dinâmica deles dois nesse livro aqui. Achei meio chatinho, eu ficava lendo as cenas meio querendo que passasse logo pra próxima. Eu gosto bem mais do relacionamento deles quando vira uma amizade mais sólida. E eu amo muito o chip Chaol e Celaena. Qualquer migalha que acontecia entre eles, eu vibrava. E eu tô animada, mas receosa ao mesmo tempo pelo 2º livro, porque eu sei que Chaolena vai me trazer felicidade, mas também tristeza. E eu gostei bastante desse aqui, eu mantive a minha nota da primeira leitura, que foi 4 estrelas. O terceiro livro do mês foi Indomável, da Glennon Doyle. Esse é um livro de não ficção / autobiografia. A Glennon Doyle era uma autora cristã, só que mais tarde ela se descobriu lésbica e feminista. Então esse livro vai focar mais nessas experiências dela. Eu fiquei interessada nesse livro principalmente por causa do TikTok. De vez em quando eu vi aparecendo por lá, e teve um TikTok específico de uma mulher lendo uma citação desse livro que me deixou curiosa. A citação falava sobre uma situação que aconteceu com os filhos dela, e aí falava como os meninos
meninos buscavam as respostas dentro das suas vontades próprias, enquanto as meninas buscavam por uma validação externa, pensando mais no coletivo e não dando prioridade pro seu eu. E no início do livro eu tava gostando, mas no meio do caminho ele começou a me perder. Eu comecei a não gostar do livro quando eu constantemente fiquei com aquela música I Can't Be Tamed, da Miley Cyrus, na cabeça. Eu gostei de algumas coisas que a autora vai falar em relação a se autopriorizar, buscar validação interna e alguns aspectos em relação à forma que ela cria os filhos. Eu não gostei que a autora muitas vezes usa um tom muito pregatório e deixou o livro parecendo um livro de autoajuda para mulheres brancas de classe alta que estão tendo o primeiro contato com o feminismo na vida delas. Eu me senti muito malvada falando isso agora, mas eu tô aqui para compartilhar com vocês o que eu acho, né? Então... E apesar daqui a autora abordar temas relevantes que me interessam, por isso eu fui pegar o livro, eu achei a abordagem muitas vezes genérica e rasa, falando um monte de coisa batida, então eu não senti que acrescentou nada pra mim. Não achei que ela trouxe nada novo pra esses debates. E muitas vezes a autora faz o uso de um tipo de feminismo que eu acho pavoroso, ao se colocar em um local de superioridade a outras mulheres, simplesmente porque ela parou de botar botox e de pintar os cabelos brancos. O livro parece um grande tapinha nas costas, cheio de metáforas de revirar os olhos. Se eu tivesse lendo o livro físico, com certeza eu teria abandonado. Mas como eu ouvi o audiobook, eu só fui ouvindo enquanto fazia outras coisas. Se eu tivesse que sentar, ler e exclusivamente dar minha atenção pro livro, eu não teria conseguido terminar. Então pra esse livro eu acabei dando 2 estrelas. E aí, gente, eu entrei numa fase muito fanzoca da Colleen Hoover, porque eu li 5 livros dela. E o primeiro deles foi Reminders of Him, que é o lançamento dela desse ano. Ele foi lançado em janeiro. Esse é o único livro da autora que não tem em português ainda, mas é só porque ele acabou de ser lançado. Com certeza vai vir pra cá também. E aqui a gente vai acompanhar uma história de redenção de uma mãe que depois de passar 5 anos na prisão vai tentar se reencontrar com a filha de 4 anos. Que, aliás, nasceu quando ela já estava presa, então ela nunca conseguiu ser mãe, de fato, da própria filha. Eu tô muito triste porque eu deixei meu copinho de água aqui. E a fofa da minha gata foi lá e bebeu. A pilantra ainda gosta de enfiar o pezinho dentro do copo e ficar segurando o pezinho assim e bebendo as gotinhas que caem do próprio pé. Fofa, né? Pior que é fofa mesmo, não aguento. E aí, o que eu tava falando? A Ken, que é a nossa personagem principal, ela vai passar por muitas dificuldades aí quando ela sai da prisão, porque ela vai ter que começar uma vida do zero. Ela não tem relação com a família, ela vai ter dificuldade pra arrumar um emprego, ela não tem um lugar pra ficar e também ela vai ter que lidar com todas as consequências em relação ao crime que ela cometeu. E como isso também vai impactar o relacionamento dela com a própria filha. E assim, eu gostei muito desse livro, ele entrou pro meu top 5 da Colleen Hoover. Quem não é muito familiarizado com a Colleen Hoover pode estranhar que eu tenho um top 5 da autora, mas é porque ela tem muitos livros mesmo. E eu acho que quem é fã da Colleen Hoover vai amar esse aqui, porque ela colocou toda a Colleen Hooverzice dela nesse. Entregou drama, reviravoltas, romance, momentos emocionantes, lágrimas. Mas aí no final amarrando com aquele laço bonito de final feliz. Porque o bom dos livros da Colleen Hoover é que a gente sabe que não importa o quanto a gente vai sofrer, porque no final vai ficar tudo bem. Na medida do possível, né? Mas as coisas se resolvem. E esse também ganhou o posto de primeiro livro que me fez chorar em 2022, porque isso aqui, meu Deus, tinha sofrimento pra todos os lados. Não tinha ninguém certo, nem ninguém errado, só um monte de pessoas tentando sobreviver. E esse livro também me lembrou outro livro da autora, que é Assim que Acaba, que também tá no meu top 5, porque nesses dois a Colleen Hoover consegue fazer o leitor criar muita empatia com personagens extremamente falhos e que cometem erros, porque ela consegue fazer o leitor enxergar através de uma nova perspectiva. Não me entendam mal, eu não passo pano pra ninguém de É Assim que Acaba, tá? Eu sou time Atlas. Mas eu admiro muito isso que a Colleen Hoover consegue fazer, de me colocar num lugar, enxergando através de uma nova lente, uma nova perspectiva. E essa foi uma história que me manteve intrigada do início ao fim, mas também me trouxe muito desespero e angústia, e eu precisava desesperadamente saber como as coisas iam se desdobrar. Então qualquer escapadinha que dava no trabalho, por exemplo, eu pegava pra ler um capítulozinho. Mas ao mesmo tempo eu fazia isso muito receosa, porque eu tava com medo de só começar a chorar em local público e as pessoas que trabalham comigo me acharem uma esquisita. E pra esse aqui eu acabei dando 4 estrelas. E aí depois eu peguei todas as suas imperfeições da Colleen Hoover. Eu sempre soube de antemão que eu ia gostar desse aqui, mas ainda assim eu me impressionei. E no caso de Reminders of Him, que entrou pro meu top 5, todas as suas imperfeições entrou pro meu top 3. Esse livro vai contar a história de um casamento que tá passando por dificuldades. Aqui os capítulos vão se alternando entre o passado e o presente. No passado, quando eles se conhecem, começam a se envolver e se apaixonar um pelo outro.
E no presente é quando eles estão enfrentando dificuldades e problemas dentro do casamento. E esse livro aqui foi um soco no meu coração. Eu sentia tudo que estava acontecendo na pele, como se eu pudesse me ver dentro do que aqueles personagens estavam sofrendo. Nesse aqui eu senti que a Colleen Hoover amadureceu muito a escrita dela, porque a forma como ela descreve sentimentos é muito palpável. Desde o primeiro capítulo eu já tava presa na história, e aí no terceiro capítulo eu entrei na Amazon e comprei o livro físico, porque eu tava lendo no Kindle, no caso. Essa coisa dos capítulos irem se alternando foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo sofrível, porque acontecia uma coisa, só que aí mudava a timeline e eu queria voltar pra outra pra saber o que ia acontecer, só que aí acontecia uma coisa nessa aqui também e eu ficava desesperada constantemente. Só que era bom também, porque uma das linhas do tempo era mais soco, porrada e bomba, e a outra paz e amor. E aí tem uma hora que as duas linhas do tempo começam a se entrelaçar e é perfeito. Eu amei muito esses personagens, eu senti todas as dores deles no meu coração, mas eu também senti as felicidades. E eu marquei tantas citações. Eu mal posso esperar pro meu livro físico chegar, pra eu passar tudo, botar todas as minhas flagzinhas, vai ficar tão bonitinho. Cada frase era um tapa na cara e um acalento na alma. E a Colleen Hoover não só conseguiu me fazer chorar uma vez esse mês, mas me fez chorar 2 vezes. Apesar de Reminders of Him ser mais triste no sentido trágico da coisa, esse aqui eu me emocionei muito porque eu me identifiquei. Esse livro mexeu muito comigo e me fez até repensar certas coisas que eu penso sobre relacionamentos românticos e a vida de casal no geral. Eu tava tão envolvida com esse livro que no dia seguinte, quando eu já tinha terminado, eu tava no ônibus indo pro trabalho e aí eu tava ouvindo uma música da Adele, que eu relacionei muito com a história, e fiquei pensando no livro e eu quase chorei no ônibus, pensando em personagens fictícios. Eu sei que esse aqui também tem uma conexão com uma das novelas de Um Caso Perdido. Tem a novela Em Busca de Cinderela, que é com uma amiga da principal de Um Caso Perdido, e tem Em Busca da Perfeição, que aparentemente é conectado com os personagens de Todas as Suas Imperfeições. Mas essa novela foi escrita antes de Todas as Suas Imperfeições. Eu não sei se eu vou ler, por mais que eu queira ver mais da Queen e do Graham, eu fico com um pouquinho de pé atrás, porque eu não quero estragar absolutamente nada desse livro. E eu também não sei se eu vou ter saco de ler novela de Um Caso Perdido. Eu li Um Caso Perdido há muito tempo atrás. Não gosto muito, mas se alguém aí leu essa novela, acha que vale a pena, me conta nos comentários, que aí eu vou realmente considerar. Eu disse que ia falar rápido de livros, mas de Todas as Suas Imperfeições eu não consigo, porque esse livro foi tudo pra mim. E eu realmente amei muito, entrou pros meus favoritos da vida e eu dei 5 estrelas. O próximo que eu li foi Verdade do Além Túmulo, da Caitlin Doughty, que é uma agente funerária que trabalha muito com a conscientização da morte. A reforma do sistema funerário, ela luta para que as pessoas tenham mais liberdade em relação aos ritos funerários. E no trabalho dela também tenta muito desmistificar esse tabu que existe em relação à morte, tentando aí criar um espaço saudável para o debate do assunto. E eu gosto muito do trabalho dela, sou muito fã. Esse é o 3º livro da autora e aqui ela vai responder perguntas que crianças fizeram sobre a morte, sobre cadáveres no geral. Então ela vai estar aqui respondendo essas dúvidas e curiosidades. O livro é separado em 34 capítulos, que são equivalentes a 34 perguntas. E as perguntas são muito variadas. O meu gato vai comer os meus olhos quando eu morrer? O cabelo dos cadáveres continuam crescendo? O que acontece com o astronauta quando ele morre no espaço? E eu posso dar um funeral viking pra minha avó? É muito informativo, mas também engraçado. Dos livros dela, eu achei esse o mais leve e descontraído. Apesar de todos os livros ela sempre ter esse bom humor ao abordar o assunto. Enquanto eu tava lendo, eu constantemente ficava falando pro meu namorado, pra minha irmã ou pra qualquer pessoa à minha volta: você sabia que acontece isso, isso e aquilo com cadáveres? Eu particularmente acho muito fascinante tudo sobre morte, cadáveres e todo o processo por trás disso. E esse é um livro bem curtinho, tem 200 páginas e pouquinho, dá pra ler bem rapidinho. Caso você tenha interesse também, eu recomendo muito o audiobook, que é narrado pela própria autora. E também recomendo o canal do YouTube da Caitlin Doughty, que se chama Ask a Mortician. É muito bom, vale muito a pena. Depois eu li Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Eu fiquei muito feliz que fizeram uma capa nova pra esse livro em português, porque a capa antiga era muito feia. Daquele tipo que espanta os leitores. Parecia aquelas capas das menininhas que tinham em capa de caderno antigamente. E aí fizeram essa capa nova, toda bonita, que tem relação com a história. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que ela se muda de volta pra cidade da infância dela. E aí na primeira noite ela vai pra um bar se reconectar com os amigos antigos. E dentre esses também vai ter um ex dela, que eles namoraram quando estavam na escola. E aí no final do dia, quando ela tá quase indo embora, ele oferece pra deixá-la em casa. Então ela vai ter essa opção de ou ficar lá com ele pra ele deixá-la em casa depois, ou ir embora com a amiga. E esse é o momento que o livro se divide em 2 realidades paralelas. Então os capítulos começam a se alternar
Em uma dessas realidades, ela ficou lá e foi embora com ele, e na outra ela foi embora com a amiga naquele momento. Então a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas duas escolhas diferentes. E apesar que, considerando é uma decisão pequena, isso muda muito a vida dela, esses dois caminhos acabam ficando muito distintos, porque a vida dela não muda só nessa questão romântica e específica com esse cara, mas também em vários outros modos, em relação com a família, com o emprego e por aí vai. Então aqui vão ser levantadas questões sobre o destino, sobre o quanto a nossa vida é determinada pelo acaso ou não, e se o amor é algo predestinado, se realmente existe uma alma gêmea. E eu gostei da história, mas o desenvolvimento me deixou um pouco a desejar. Foi um tanto quanto lento e às vezes eu me senti um pouco entediada. A ideia geral do livro eu gostei, a mensagem por trás, mas eu não consegui me envolver ou ligar para os personagens, porque como as linhas paralelas iam se alternando, não deu pra ter tanta profundidade assim neles. E esse aqui, dos que eu li até agora, foi o livro que eu menos gostei da autora. E eu dei 3 estrelas. Depois eu voltei pra minha saga Colleen Hoover e eu li Talvez Um Dia. E aqui vai contar a história da Sydney, que estuda música na faculdade e divide o apartamento com a melhor amiga. E a Sydney tem aí um vizinho de frente que sempre toca violão na varanda. E ela sempre vai lá pra ver ele tocando. E aí um dia a Sydney descobre que tá sendo traída pelo namorado com essa melhor amiga. Então de repente ela se vê aí sem casa. O Ridge, que é esse vizinho da varanda, oferece dela ficar com ele, porque tem um quarto extra sobrando lá. Só que ele também pede pra ela ajudar ele a compor as músicas, porque ele tá tendo um bloqueio criativo. Esse elemento das músicas é algo muito presente nesse livro, não só na história, mas também como um conteúdo extra, porque aqui a Colleen Hoover se juntou ao Griffin Peterson e criou um álbum baseado em Maybe Someday, em Talvez Um Dia. E eu acho isso simplesmente incrível, maravilhoso e revolucionário. Todas as músicas que eles estão compondo aqui juntos, a gente vai conseguir ouvir de fato. O álbum se chama Maybe Someday também. E o Griffin Peterson, que é o cantor, pelo que eu sei, a Colleen Hoover viu ele no American Idol e aí entrou em contato com ele pra fazer essa parceria. Ele não só vai ter músicas pra Maybe Someday, como ele também tem uma música pro Lado Feio do Amor e outra pra Novembro 9. Não só isso, mas ele também tem uma conexão com Um Caso Perdido. Na verdade, o segundo livro de Um Caso Perdido, que é Sem Esperança, que é um caso perdido no ponto de vista do Holder. E o Griffin Peterson é nada mais nada menos que o modelo da capa. Eu acho que esse elemento das músicas traz uma camada muito nova e única pro livro. É extremamente imersivo e com certeza esse é um dos fatores que me faz ser tão apaixonada por esse livro. Porque é muito mágico esse sentimento de você estar ali lendo, vendo eles escrevendo as músicas e conseguir de fato ouvir a música, literalmente. Então isso é um negócio que mexe com o meu coração. E esse é um dos meus livros preferidos. Foi a 3ª vez que eu li esse livro e ele me traz sentimentos muito bons. E apesar desse livro me deixar feliz, ele é tenso e angustiante em vários momentos. Acho que todo livro da Colleen Hoover tem que ter um sofrimentozinho, senão não é Colleen Hoover. E tem um elemento específico nesse livro que é um pouco polêmico, tem muita gente que não gosta por causa disso, porque vai rolar aí uma traição. E tem muita gente que não gosta desse tipo de plot, tem problema com isso. Então já fiquem aí avisados. E não é que eu particularmente seja fã de livro com plot de traição, mas eu também acho que as coisas têm nuances, sabe? Não é tudo preto no branco. E pra mim, como as coisas acontecem aqui fazem muito sentido dentro da história. Eu fico um pouco triste porque esse é um dos livros da Colleen Hoover que menos faz sucesso. E eu acho ele incrível e perfeito. Eu lembro que na primeira vez que eu li, eu achei uma coisa ou outra meio braguinha. Mas agora que eu já li 3 vezes e já li muito mais romance desde então, eu não ligo mais pra essas coisas. E esse livro tem o meu coração. Eu amo esses personagens, eu amo essa história e eu amo esse álbum. É tudo pra mim 5 estrelas. Depois eu li Talvez Não, que é uma novela de Talvez Um Dia, que no caso se passa antes e pega um pouco ali do início de Talvez Um Dia, mas aí dentro da série ele é o 1.5. Ele vai ter um foco no Warren, que é o melhor amigo do Ridge, que também divide o apartamento com eles. Foi a primeira vez que eu li essa novela, porque na outra vez que eu fiz a releitura desse livro eu fiquei meio assim de dar continuação, porque eu não queria estragar, deixar nada manchar a minha experiência com Talvez Um Dia. Só que aí dessa vez eu só olhei e pensei, por que não? Caso você goste muito do Warren e do relacionamento dele com a Bridget, aí eu acho que vale a pena. Mas fora isso, eu achei bem impassável. É curto, tem 160 páginas, mas é muito ok. E eu não vi muita graça, então eu acabei dando 2 estrelas. E aí, pra terminar o meu ciclo de Talvez Um Dia, eu peguei Talvez Agora, que é o segundo livro dessa duologia. Ele é a continuação de Talvez Um Dia e vai amarrar aí algumas pontas. Mas assim, é necessário que esse livro exista e que tenha uma continuação? Definitivamente não. Ele agrega alguma coisa? Não necessariamente. Mas se você gostou muito de Talvez Um Dia, eu acho que você também vai gostar desse aqui. Mas saiba de antemão que esse aqui é 100% fanservice.
Tanto que a Colleen Hoover nem chegou a publicar esse livro formalmente, através da editora e tal, ela só escreveu e publicou pelo Wattpad. E esse foi outro que eu também li agora pela primeira vez. E eu fiquei feliz de ter lido, porque eu amo a Sydney e eu amo o Reed. E foi bom estar com eles de novo, ver como anda a vida dos dois. E a melhor parte desse livro? Temos mais músicas. Não chegou a ser um álbum completo igual o primeiro, mas tem bastante música, até são 6 ou 7 mais ou menos. E é o mesmo esquema do primeiro, os personagens vão compondo as músicas aparecem ao longo da história. E aí a gente consegue ouvir as músicas de fato, porque elas existem. E eu amo muito essa parte, como eu disse antes. Aqui nessa continuação a gente vai acompanhar também o que acontece com a Maggie depois do primeiro livro. Eu acho que, aliás, esse foi um dos motivos principais da Colleen Hoover ter continuado. Ela mesma disse que não ficou satisfeita com o final da Maggie no primeiro. E esse livro é bom porque a gente só vai acompanhar os personagens vivendo e sendo felizes. Não tem aquela angústia e sofrência que tem no primeiro. E no final desse aqui tem uma coisa um pouquinho ridícula, mas tudo bem, eu aceito, porque eu só quero todos eles sendo felizes. E aí eu dei 4 estrelas, não porque esse livro é muito bom, mas eu adorei. Então depois desse eu peguei The X-Talk, da Rachel Lynn Solomon. Esse é um romance contemporâneo que a gente vai acompanhar a Shay e o Dominic, e os dois trabalham juntos em uma rádio. O Dominic é coreano-americano e ele tem 24 anos, enquanto a Shay tem 29. Por causa disso, ela tem um pouco de raiva do Dominic, porque ele entrou pra rádio muito recentemente e ele já é o preferido do chefe, então ele ganha muitas regalias, digamos assim. E ele também tem uma postura bem arrogante, isso deixa ela com raiva, porque ela já tá trabalhando lá há 10 anos. Então esses dois não vão se gostar muito, eles não se entendem muito bem, porque existe essa competição dentro do ambiente de trabalho. Mas essa estação de rádio que eles trabalham tá enfrentando problemas em relação à audiência, então eles vão tentar bolar a ideia de um programa novo pra atrair novos públicos. Nisso a Shay vai sugerir que eles façam um programa de relacionamento, no qual os dois apresentadores seriam ex-namorados. Então no programa eles poderiam discutir o antigo relacionamento e ao mesmo tempo dar dicas e conselhos sobre relacionamentos amorosos no geral e também falar de outros tópicos que envolvem romance. Nisso o chefe deles vai sugerir que a Shay e o Dominic finjam ser esse casal de ex-namorados pra serem os apresentadores do programa. Então aqui a gente não vai ter nenhum fake dating, vai ser um fake ex-namorados. E aí o programa deles começa a crescer, a fazer sucesso e eles ficam presos dentro dessa mentira. E aí também, obviamente, eles começam a passar mais tempo juntos e aí coisas rolam. Eu gostei da dinâmica dos dois, achei bem engraçado. A Shay adota um cachorrinho no livro que se chama Steve Rogers. Ele é um chihuahua temperamental e é o melhor personagem do livro. Esse eu ouvi o audiobook também, o tempo todo que eu tava ouvindo eu tava dando risadinhas. Eu fiquei muito feliz também de poder imaginar um boy coreano, porque eu tenho um grande arsenal de material pra imaginação dentro da minha cabeça, graças aos belíssimos rapazes que aparecem em doramas. Eu achei muito divertida também essa parte do programa que eles apresentam. Eu senti falta, na verdade, eu queria ter visto mais episódios. E pra mim eles se pegaram um pouquinho rápido demais. Eu acho que podia ter demorado um pouquinho mais. E eu tava gostando bastante, ia dar 4 estrelas. Mas depois de 65% mais ou menos, eu senti que desandou um pouquinho. Acontece uma coisa que aí, por causa disso, a dinâmica que eu mais gostava entre eles acaba. Então, por causa disso, eu acabei dando 3 estrelas. Mas eu gostei bastante da escrita da Rachel Lynn Solomon e tô bem animada pra ler os próximos lançamentos dela. Depois eu li Finlay Donovan, uma escritora de matar, da Ellie Cosimano. A Finlay Donovan é uma mãe solteira que tá estressada e super sobrecarregada. Ela também é uma autora de livros de mistério, mas ela tá tendo dificuldade pra escrever e entregar os livros. Enquanto isso, o ex-marido dela tá lá querendo brigar pela guarda dos filhos. Então ela tá aí vivendo um momento caótico. E aí um dia ela tá numa cafeteria conversando sobre o enredo do livro dela com a agente. E uma outra mulher que tá nessa cafeteria vai escutar a Finlay e achar que ela é uma assassina de aluguel e tentar contratar a Finlay por causa disso. E além desse plot de assassina de aluguel, aqui a gente também vai ter um mistério relacionado a uma morte. Tanto que muita gente vai descrever esse livro como um cozy mystery, porque no caso um cozy mystery seria um livro com mistério, mas ao mesmo tempo é um livro mais leve. Eu fiquei um pouco triste porque aqui a gente vai ter um triângulozinho e eu tava torcendo pro cara que eu tenho certeza que ela não vai acabar com. E eu realmente não gostei do outro cara, achei ele muito sem graça. Mas tenho, assim, 90% de certeza que a Finlay vai acabar com ele. Aqui a gente também vai ter uma dinâmica romântica entre policial e criminoso, que foi algo que eu achei muito divertido. Fiquei com muita vontade de ler outros livros que trabalhem com esse tema, mas eu não conheço nenhum, então se você tiver alguma recomendação, me deixa nos comentários. Por enquanto, essa série tem 2 livros, o segundo livro acabou de sair, mas ainda tá em aberto quantos livros essa série vai ter. E esse livro também já foram vendidos direitos pra ter uma adaptação, que eu acho que vai ser bem divertido. E esse primeiro livro vai acabar em um cliffhangerzinho que me deixou curiosa pro próximo. Eu acho que o maior problema com esse livro foram as expectativas, porque tava todo mundo falando constantemente dele e falando muito bem.
e eu odeio que isso aconteça, mas eu sempre acabo ficando com as expectativas altas, é inconsciente, é mais forte do que eu. Então, como eu fui esperando muita coisa, eu acabei me desapontando um pouco. Não que isso signifique que eu não tenha gostado, porque eu dei 3 estrelas. Depois eu li Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Provavelmente pronunciei errado. Eu juro que eu pesquisei no YouTube como se pronunciava o nome dela. E como março foi o mês que a gente teve o Dia das Mulheres, a minha chefe decidiu separar um cantinho na nossa sala de trabalho. E ela colocou só livros de autoras mulheres, principalmente livros que falam sobre feminismo. E aí um dia eu decidi pegar um pra ler enquanto almoçava. A Chimamanda é uma autora nigeriana e apesar de ser a minha primeira vez lendo algo dela, eu já tinha visto o TED Talk, que é a palestra que esse livro é baseada. Então não foi o meu primeiro contato com a autora. E esse é um pequeno ensaio, é bem curtinho, o livro é baixinho também, e ele tem só 60 páginas. E eu vi a palestra que esse livro é baseada há muitos anos atrás. E aí quando eu vi esse livro lá, eu pensei, vou revisitar, já não lembro direito o que fala, já que tá aqui, né? Tem até uma versão de Flawless da Beyoncé que tem pedaços da fala da Chimamanda nessa palestra. E aqui ela vai falar da experiência dela como uma mulher nigeriana, mas acima disso ela vai abordar sobre o que é o feminismo, o que é a desigualdade de gêneros. E uma coisa que eu percebi lendo esse é que nesse momento da minha vida ele não faz mais tanto sentido pra mim. E quando eu vi essa palestra pela primeira vez, que foi lá uns 10 anos atrás, ela me tocou muito mais. Eu percebi que esse não é um livro pra Antônia de 2022. Ainda assim, eu acho essa palestra muito relevante, muito acessível, é bem fácil de acompanhar, a autora usa um tom muito de conversa, mas eu percebi que não era mais pra mim. Aí eu aproveitei pra pegar também que tinha lá Para Educar Crianças Feministas, um manifesto, que também é da Chimamanda. Esse eu nunca tinha tido contato, mas esse também vai falar sobre igualdade de gênero. A autora escreveu esse livro depois que uma amiga dela que estava grávida foi pedir conselhos em como criar uma filha feminista. E aqui ela vai dar 15 sugestões de como criar os filhos dentro dessa perspectiva. E não é só em relação a meninas também, são conselhos mais gerais. Então ela vai dar conselhos que envolvem a distribuição de tarefas dentro de casa, sobre independência financeira, casamento e por aí vai. E esse também, de novo, é bem fácil, acessível. Ainda assim como no outro, ele vai abordar esses temas de forma bem introdutória. Eu realmente acho que é mais voltado para leitores que não têm muito contato com o assunto, principalmente porque é um conteúdo mais simples, digamos assim, ele é bem curto, mas caso você tenha interesse, esse é outro que é bem rapidinho de ler e dá pra ser lido em uma sentada. Bom, gente, então esses foram todos os livros que eu li em março. Agora, será que eu consegui falar de todos em menos de meia hora? Agora só a Antônia da edição vai descobrir. Mas então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.